Fala, seus crimes, beleza? Esse vídeo aqui vai ser um dos mais complicados de se fazer, porque eu leio a novel e posso te garantir, Toaru ainda caberia umas 6 a 8 temporadas. Temos muita informação e pouco tempo de vídeo. Por isso, se você quiser mais vídeos sobre isso, deixa aí nos comentários. Eu também vou falar um pouco mais sobre isso lá no final do vídeo. Mas como vocês entraram querendo saber do Accelerator, então vamos começar logo com o vídeo. Accelerator, o Esper mais forte da Cidade Academia. Accelerator é um jovem de cabelos brancos e olhos vermelhos. Ele tem mais ou menos 16 anos. Tem 168 de altura, e como vocês já devem saber, ele é um Esper. Se você já viu alguma coisa de Toaru, provavelmente você já sabe o que é um Esper. Se não, não se preocupe, eu provavelmente vou fazer um vídeo futuro explicando melhor sobre os Esper, porque temos muito mais detalhes sobre isso na novel, que eu quero que as pessoas que só assistiram o anime saibam também. Mas por hoje vamos focar somente no Accelerator. O Accelerator é o número 1 entre os Esper de nível 5 da Cidade Academia. Ele é um dos protagonistas da Toaru Series e age como um anti-herói. No começo, pelo menos. Provavelmente na tela vai estar aparecendo aí os protagonistas. E sim, na novel, esse cara aí que você tá vendo, que provavelmente você não sabia que era, também virou um. Accelerator, no começo da história, é desenvolvido como um vilão. No entanto, após sua batalha e derrota para Kamijou Toma, ele acaba se virando de lado, se tornando no começo um anti-herói e depois um herói. No entanto, como já sabemos, não foi a derrota para Kamijou que fez ele mudar esse lado dele, e sim sua jornada com a Last Order. Vamos falar um pouco da aparência do garoto. O Accelerator tem uma aparência de um adolescente magro e tem pele pálida, seus cabelos são desgrenhados, tipo todo bagunçado, seus olhos são vermelhos, e isso é causado por causa da habilidade dele, já que uma vez que ele bloqueia os raios ultravioleta do sol, impede que o corpo dele produza melanina. E isso impede que crie a pigmentação que faz a cor do corpo dele. Tá ligado? Dos olhos, do cabelo, toda essa cor meio albina dele é causada por causa da habilidade, que fica refletindo os raios UV. Passado. Muito do passado do Accelerator é desconhecido até pra nós da novel, cara. Mas já foi mencionado que ele não sempre teve esse nome Accelerator. Antigamente ele realmente tinha um nome normal. No entanto, ainda é desconhecido, até porque o próprio Accelerator já esqueceu dele. Tudo que a gente sabe é que seu sobrenome era escrito com 2 kanji e seu primeiro nome era com 3. Mas isso daí não é muita informação não, já que nem o pessoal das teorias da novel conseguiu descobrir alguma coisa. Há um tempo atrás, depois que ele chegou na Cidade Academia, ele começou o programa de currículo de força, que é o currículo que faz as pessoas da Cidade Academia desenvolverem seus poderes Esper. Tá vendo que se você não sabia disso, é mais uma prova que você não sabe muito o significado de Esper, até você que viu o anime. Após ele perceber seus poderes, Accelerator foi enviado para uma classe especial no Instituto de Habilidades Especiais, porque o seu poder era muito grande. Vale lembrar que ele era o único estudante desse instituto para onde ele foi enviado, depois que decidiram que o poder dele era grande. Quando o Accelerator era criança, ele já não conseguia mais se encaixar com as crianças, porque os seus poderes eram tão grandes que poderia prejudicar as pessoas que tentavam se aproximar dele. E logo após ele começar a ter um relacionamento com algumas, aconteceu um certo incidente que, depois de o incidente ter ocorrido, muitos começaram a culpar ele, o que fez ser o acúmulo para simplesmente todo mundo desistir de ficar perto dele e ele desistir das pessoas. Tanto que mesmo depois que algumas pessoas tentaram se reconectar com ele, ele ficou muito desconfiado, pois já não acreditava com tanta facilidade nas pessoas. O Accelerator mais tarde foi descoberto por Kihara Mata, que treinou ele para controlar seus poderes e chegar à força máxima. De acordo com o que a gente leu na novel, pelo menos eu li, parece que ele ficou bastante tempo com o Kihara e ele respeitava muito. Não respeitava, talvez ele tivesse um medo, não ficou muito bem entendido naquela hora. Só pode dizer que por causa da convivência do Accelerator com o Kihara, muito da personalidade do Accelerator veio do próprio Kihara. Aquele lado mais louco dele, pode-se dizer. Após ele se separar de Kihara, foi quando o projeto Dark Make começou, depois que o Accelerator adquiriu aquela personalidade dele. Esse projeto era porque o Accelerator era o candidato perfeito para os experimentos. Os experimentos eram que os cientistas queriam projetar um Esper level 6. Eu falei que vou fazer um vídeo mais sobre os Esper, mas aqui eu vou falar só um pequeno detalhe sobre isso. É porque os Esper são classificados do level 0 até o level 5, e o level 5 é o mais forte, tanto que só existem 7 Espers level 5 no mundo até então, e eles são considerados como os mais fortes de toda a Cidade Academia. Muitos são até temidos por isso. Alguns são idolatrados e alguns são temidos realmente como monstros ou assombrações da cidade.
Mas os cientistas da cidade não se contentaram com isso. Eles não queriam apenas conhecer o limite de poder dos Esper Level 5, que já eram gigantescos. Eles queriam agora conhecer o que estava além. E assim começou o projeto para criar o Esper Level 6. Eles pesquisaram no supercomputador da cidade uma maneira, e após muita pesquisa, eles encontraram, utilizando o melhor candidato entre os Esper Level 5 a se tornar um Esper Level 6 e manter o controle, ou seja, o Accelerator, eles planejavam fazer com que o Accelerator matasse a Misaka Mikoto, outro Esper Level 5, 128 vezes. No entanto, algo que acabou sendo impossível, pois mesmo depois deles terem clonado a Misaka, utilizando o sangue roubado da garota para fabricar clones, eles descobriram que esses clones nunca alcançariam o level da original. Sendo assim, nunca seria possível copiar uma Misaka perfeito. Os clones só conseguiam chegar até o level 2 ou 3. Então, depois de fazerem uma segunda pesquisa no supercomputador, eles descobriram que se o Accelerator matasse 20.000 dessas cópias, mesmo no level 2 ou 3, ele seria capaz de evoluir para o level 6. Só eu que senti uma pegada Pokémon nisso? Sim, ele aceitou participar do projeto. No começo, ele falava que queria participar do projeto para ganhar um poder inimaginável, tanto que as pessoas nem sonhariam em enfrentar ele. No entanto, depois é revelado que ele originalmente apenas queria essa reputação simplesmente para que ninguém mais se machucasse tentando atacá-lo. No início do arco das irmãs, se você for pela linha Index, você vai descobrir que o Accelerator já havia matado mais de 10.030 clones da Misaka, e ao decorrer do arco ele mata 10.031. No entanto, antes que o projeto pudesse ser finalizado, ele acabou sendo totalmente cancelado, após a batalha dele contra Kamijou, onde Kamijou o derrota e faz com que o projeto fosse todo cancelado. Afinal, um Esper de level 0 conseguiu derrotar ele, o Esper mais forte de level 5. E como o supercomputador, que eles fizeram tantas pesquisas para descobrir a possibilidade de criar um level 6, havia sido destruída, não tinha mais como fazer uma nova previsão. Então, é a partir daqui que fica complicado. Se eu normalmente falaria mais da história do personagem, mas aí o que é que acontece? Eu falo a história do anime ou eu falo a história da novel? Em vez disso, eu vou tentar fazer só um super resumidão do que é que acontece, e depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando da novel, se vocês deixarem bastante no comentário. Após essa batalha contra Kamijou, ele acaba ganhando um boato de que o Accelerator já não é mais o mais forte, afinal ele foi derrotado pelo level 0. Então muitos malandros atacam ele constantemente, e acaba que até destruir a casa dele muitas vezes. Se lembra como eu falei que os Esper Level 5 eram temidos? Sim, mas por causa da derrota contra o level 0, que era o mais fraco da cidade, acabou que perderam esse medo e tentaram derrotá-lo para ganhar essa reputação de o mais forte. Mas como já sabemos, ele só perdeu porque era o protagonista e tal, e o poder do protagonista é sim muito roubadão, vou até fazer um vídeo dele depois. E após tudo isso, é agora onde ele encontra a Last Order, que é a principal mudança na vida dele, ela que faz ele acabar mudando de um vilão para um anti-herói. Eu vou ter que falar um pouco da Last Order também, mesmo que eu planeje fazer um vídeo depois sobre ela, porque sem falar dela, não posso falar muito das mudanças que acontecem com o garoto. Ela é basicamente o centro de comando dos clones da Misaka, ela é a administradora da rede Misaka, que é quase uma internet, vamos dizer assim. Tá, a internet fica meio estranho, é basicamente a rede que compartilha as informações entre os clones Misaka. No entanto, após a derrota do Accelerator pelo Kamijou, todo o projeto havia sido cancelado, e eles já estavam fazendo um novo planejamento de utilizar a Last Order como um meio de espalhar um vírus entre todas as clones da Misaka, que faria todos os clones da Misaka ficarem fora de controle. Para resumir, os cientistas conseguem, no entanto, o Accelerator salva a Last Order a custas de acabar sendo atingido por uma bala no meio do crânio, e essa bala faz com que os fragmentos da bala continuem no crânio do Accelerator e danificaram tanto sua habilidade de cálculo quanto sua habilidade simples, como se mover, a habilidade de fala e algumas habilidades além. Sim, eu resumi e contei o final do arco dos 3 contos. Se você tá bugado porque o Accelerator salvaria a Last Order, bom, eu vou tentar dizer, é porque ele acabou ficando com um trauma de todas as Misaka que ele acabou matando. E acontece que durante o tempo que ele e a Last Order ficou junto, durante esse arco, acaba que a Last Order mesmo acaba agradecendo o Accelerator, sendo super gentil com ele, algo que ninguém na vida dele tinha feito mesmo por ele. Isso faz com que os dois acabam tendo um relacionamento tipo pai e filha. Mesmo na novel já foi revelado que realmente ele sente o carinho pela Last Order como se fosse um pai. E a Last Order tem até no anime mesmo já demonstra que ela age com ele até mesmo como se fosse o pai dela. Afinal, pela visão dela, foi graças ao Accelerator que ela pôde existir.
Mesmo que você pegue do jeito mais torpe e tal, tipo, as Misakas foram criadas, os clones dela, pra serem mortas pelo Accelerator. Mesmo assim, elas foram criadas por causa do Accelerator. Então, na mente dela, ele é como um pai para ela. E com o decorrer do tempo, ele acaba sentindo esses sentimentos de pai para ela. No entanto, todo momento ele fica traumatizado com o fato de ter matado várias Misakas e ver o rosto delas na Last Order. E com esse sentimento de querer uma redenção por ter feito tudo isso, para poder ser digno de ficar ao lado dela, que muitas coisas acontecem ao decorrer do anime. Então, isso daqui eu acho que é o essencial para você entender do anime. Tal. Agora vamos dar um super time skip e pular tudo o que acontece. Vamos dizer que teve desenvolvimento. Ele fica bonzinho, depois ele vai pro lado do mal, entra num grupo meio do crime, luta com os outros grupos, enfrenta um cara que é um anjo, depois entra na Terceira Guerra Mundial para salvar a Last Order. Tem todo um desenvolvimento na Terceira Guerra Mundial. Ele descobre sobre a existência da magia. Ele usa a magia para curar o cérebro dele e alcançar de volta os poderes total. Ele desperta, ganhando habilidades de utilizar magia também. Ele se cura os problemas dele e também cura os problemas que a Last Order tava tendo. Como o vídeo já tá gigante, eu vou falar só do próximo arco que acontece após a última temporada. Só um pouquinho, um resumo também. O Accelerator, depois da Guerra Mundial, juntamente com a Last Order e a Mikasa Worst, todos acabam indo morar naquele apartamento da Yomikawa, com um acordo honroso de libertar aqueles do lado escuro da academia, com o conselho de diretores. Essa paz não durou muito, porque os membros dos calouros queriam eliminar ele junto com a Chiage, porque ele era do lado escuro da ciência e mesmo assim conseguiu voltar para a luz. E os calouros não gostavam nada disso. Se você não sabe quem são os calouros são um grupo, que nem aqueles grupos negros que existiam antigamente. No entanto, esse ataque dos calouros ao Accelerator e ao Chiage acabam quando o Toma retorna dos eventos que aconteceram, que é mais spoiler e vamos deixar pra lá. E o arco termina com o Tomo, o Chiage e o Accelerator decidindo o que vão fazer após os eventos da Terceira Guerra Mundial e decidindo como vão lidar com a magia que agora eles conhecem sobre a cidade escola. Assim, os três boladões estão ali reunidos pra decidir um bagulho super importante da cidade academia, como se eles fossem os manda-chuva. Até porque se a gente colocasse uma batalha de todos os seres contra o Tomo e o Accelerator junto, eu não consigo ver alguém conseguiria ganhar desse time, né? Não conseguia. Na novel tem. Sério. O vídeo já tá gigante. Eu ainda nem falei 10%, nem da história do anime, nem 10% da novel. Mas de novo, não sei como esse vídeo vai ser recebido, então em vez de continuar, dessa vez eu vou falar das habilidades do Accelerator. A própria habilidade dele também se chama Accelerator. Ela acaba criando um campo AIM ao seu redor que permite que tudo que encoste no campo possa ter os vetores mudados. Você já deve saber, é tipo a direção. Ele consegue mudar a direção de tudo que entra dentro desse campo. E esse campo fica em volta do corpo dele automático no reverso. Tipo, tudo que tiver tentando atingir ele já tá revertido para o outro lado. Tipo, se você tentar dar um murro nele, o seu murro vai voltar na sua direção. Se você tentar dar um tiro, a bala volta. Esses daí são uns vetores que ele já deixa no automático. Porque ele pode deixar os vetores mais complicados ainda. Tanto que ele pode até mesmo hackear supercomputadores mudando os vetores. Não sei como disso, mas ele consegue. Ele também pode manipular os vetores da própria raio UV que vem do sol, uma coisa absurda. Como também ele já conseguiu mudar da gravidade. Na novel teve uma pseudo dica de que ele mudou os vetores do tempo, mas eu não vou confirmar nada, afinal tava a gente discutindo lá no fórum de teorias, então não é nada oficial, mas teve a possibilidade dele ter manipulado os vetores de tempo. E todas as habilidades de vetores dele teve um nerf depois dele ter levado o tiro no meio da cabeça lá no resgate da Last Order, porque fragmentos da bala ficou lá, você já sabe, e isso acabou afetando. Afinal, depois disso ele precisou usar aquela pulseirinha que ele usa no pescoço como uma forma de compensação. Afinal, ele conecta aquilo com a rede Misaki e assim ele consegue processar o cérebro dele de novo, consegue fazer as coisas que não conseguia antes. Ele tem o despertar, que é aquela forma de asas. Ele tem duas formas: a forma incompleta, que são as asas negras, quando ele começa a utilizar a magia, mas não tem controle, e a forma despertar completa, que são aquelas asas brancas que ele conseguiu na Terceira Guerra. Ali ele consegue utilizar a magia completamente. No entanto, é bem difícil ele usar aquela forma, até porque mesmo depois da Terceira Guerra, ali foi o ápice de controle dele. Agora a gente tá vendo mais ele tentando recuperar aquele controle.
Enquanto ele está na forma despertar, ele consegue falar a língua dos anjos. Ele também consegue entender algumas leis que para os humanos são impossíveis. Assim ele consegue mudar elas com os vetores dele, o que fica um negócio absurdo, cara. Mas esse é o resumo das habilidades dele também. É a manipulação de vetores, antigamente completa, depois ficou incompleta. E aí completa de novo após despertar, ele consegue usar magia e só com isso ele é o mais roubado da série inteira. Bom, como eu acho que até aqui eu já falei bastante até aí, não sei se vocês vão ou não querer vídeo sobre o Accelerator da novel, o que é que acontece. Na verdade, eu acho que eu vou fazer resumo dos arcos da novel. Se você quer isso aí, deixa nos comentários também. Agora eu vou falar sobre umas curiosidades do personagem. O dublador de Accelerator é o mesmo dublador de Bakugou e também de Karma. Quando os spoilers do volume 20 da novel foram lançados pela primeira vez, havia um equívoco que o Accelerator de alguma forma tinha conseguido dividir a Rússia em duas metades. Imagina só, o cara dividindo o país ao meio. O Accelerator gosta de café. O Accelerator teve mais desenvolvimento, na verdade, imagina só, com o Kamijou Toma. Isso porque ele foi o personagem com que ele teve uma relação de mais desenvolvimento, sendo no início inimigos, depois ele tendo um complexo de inferioridade contra Kamijou e depois na novel eles acabam se tornando amigos. Espero que esse vídeo não já esteja em 20 minutos, porque eu tô aqui há muito tempo falando, senão eu vou ter que ficar editando pra caramba. E se você gostou do vídeo, me responde aí as dúvidas que eu fiz. Se vocês querem um vídeo só do Accelerator falando mais da novel, ou se vocês querem um vídeo de eu resumindo os arcos da novel que aconteceram após o anime. Sim, eu também planejo fazer um tudo sobre cada um dos personagens de Toaru, ou seja, da Mikasa vai sair, do Toma vai sair, da Last Order vai sair. Então se você tem algum personagem de Toaru que quer que eu fale, deixa aí nos comentários também pra eu saber. Bom, mas era só isso, obrigado por assistirem, espero que tenham assistido, afinal até eu fiquei com dor de cabeça de tanto falar do Accelerator. Assista outro vídeo aí do canal Se Der, compartilha e falou!